vou começar, né? Primeiramente, obrigado a todos que aceitaram o convite para participar dessa mesa aqui por meio do canal Bíblia Fora da Caixa, da parceria com o ITI UFSCar. A gente fica muito feliz por poder, né, compartilhar um pouco das ideias dos professores nesse espaço aqui, que é o Bíblia Fora da Caixa, esse espaço que tem se construído como plural, aceitando aí diversas visões, perspectivas e trazendo também o que as pessoas estão produzindo dentro da área da biblioteconomia, da ciência da informação. E nesse primeiro momento, né, a gente vai começar falando primeiramente o tema dessa mesa, né, que é os dilemas da sociedade da informação. E esses dilemas aí, eles pegaram até uma onda num documentário que foi recente, então a gente acabou também seguindo um pouco nessa linha aí de questionar um pouco essas intenções que estão por trás aí dos conflitos, dos interesses dentro da ciência da informação, da sociedade, na verdade, principalmente nesses últimos tempos, onde a informação esteve tão presente e, ao mesmo tempo, está sendo tão difícil utilizá-la, se apropriar dela corretamente, ou identificar, né, se ela é falsa, se ela é verdadeira ou não. E, para começar, eu vou fazer uma breve leitura aqui da biografia dos professores. Primeiramente, o professor Henrique Muriel, ele é professor assistente da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso segundo convidado é o professor Fernando de Assis Rodrigues, que é professor adjunto do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da Faculdade de Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Pará. E o professor Rogério Ramalho, que é professor também associado, vinculado ao Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos. Também é coordenador do MBA em Informação, Tecnologia e Inovação para Negócios do UFSCar. Esses são os nossos convidados de hoje. Eles vão estar explorando essa temática dos dilemas da sociedade da informação. Aqui a gente vai ter um tempo aqui um pouco maior do que é de costume no nosso canal, e por isso eu já deixo também alguns avisos, que se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do Bíblia Fora da Caixa, aproveita, já se inscreve aqui no canal, siga a gente nas redes sociais. Também tem o ITI UFSCar, pesquise aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o ITI também tem essas redes sociais, você já vai lá, segue também ele nas redes sociais. E para começar, a gente vai ser uma forma de diálogo aqui, uma coisa bem tranquila. Então, quem quiser explanar primeiro as suas ideias, suas inquietações, e à medida que a conversa for acontecendo, as pessoas que estiverem interesse em comentar alguma coisa ou perguntar, é só colocar aqui no nosso chat aqui, e a gente vai estar lendo a pergunta aqui mediante o processo. Ok? E aí, quem começa? Ok, quem começa? Normalmente, quem pergunta... fique à vontade. Que inicia, né, Fernando? Então, como você puxou a fila aí, fica à vontade. Então vai. Bom, gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Que a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, essas inquietudes que nós temos, às vezes o modo que a gente enxerga as coisas não necessariamente é divergente ou convergente, né? Há coisas que nós convergimos, há coisas que nós divergimos. E antes de a gente pensar nessa conversa que nós teríamos nós três, a gente soltou algumas perguntas num chat privado, para a gente começar a pensar numa forma de estruturar isso, pelo menos um fio mestre das discussões, né? E eu separei as minhas aqui para ter um direcionamento aqui, e eu vou começar com uma inquietação que eu sempre fico pensando, né? Será que a web se tornou corporativa, né? Um primeiro dilema da sociedade da informação, né? E eu vou só começar assim, uma sustentação básica para passar a palavra para vocês, pensando naquilo que eu tenho como experiência, né? Então, mais ou menos aqui uma espécie de academia, mas com um cunho de ensaio, né? Uma posição minha. Bom, eu, desde muito jovem, tenho internet em casa, desde 96, 97, né?
Então, a internet para mim era algo da minha infância, não necessariamente era algo que eu trabalhava, diferente dos meus mestres, né? E eu vejo uma diferença muito grande nos principais serviços utilizados na internet naquele tempo para agora, né? Primeiro que a internet naquele tempo era algo muito, muito nuclear, muito de nicho, né? Eram mais entusiastas. As próprias corporações não sabiam muito bem utilizar, pelo menos as corporações tradicionais, pensando assim, Coca-Cola, Boeing, não sabia o que fazer. E de lá para cá a gente vê que a internet surgiram negócios que acabaram se tornando grandes conglomerados, como Facebook, como a Alphabet. E aí surge essa ideia de eu questionar vocês um pouco sobre isso. Será que a internet se tornou corporativa, né? A minha posição hoje, numa forma de ensaio, é talvez os principais serviços, por terem todo esse subsídio, toda essa força tecnológica, eles são de fato corporativos. Existe um filão muito grande, não existe um mercado muito grande, um share de mercado muito grande, de uma web que de fato é corporativa no sentido que os serviços que as pessoas utilizam, eles visam o lucro, né? Mas eu tenho um pouco de preconceito de tentar normalizar ou tentar criar uma tautologia que toda web é corporativa. Nós temos aí diversas iniciativas, sites, serviços que fazem contraponto a isso. Talvez o que na minha visão hoje eu enxergo é uma certa assimetria entre o poder da web corporativa, vamos dizer assim, desses players corporativos, em relação àquilo que não é corporativo, ou que tem ou mesmo aquilo que é corporativo, mas tem uma característica de pequeno negócio, né? Os pequenos negócios na web são engolidos rapidamente por essa web corporativa. Vide Instagram, vide YouTube, vide TikTok, vide todos esses serviços que acabam sendo engolidos por grandes conglomerados. LinkedIn também, né? Foi engolido e assim por diante. E aí eu queria ouvir vocês um pouco aí, vou passar a palavra, senão a gente vai ficar muito no monólogo. O que vocês acham disso? E vão trazendo os seus questionamentos e a gente vai mudando os assuntos. Bom, vou me atrever a responder aqui primeiro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É uma dessas poucas oportunidades que a gente consegue falar de uma coisa que está bastante ligado com a ciência da informação, mas que ao mesmo tempo nem sempre é só ciência da informação. Essa ideia de web privada ou não é bem legal. No meu ponto de vista, a web está sendo privatizada rapidissimamente, já é privada. É difícil enxergar um espaço da internet que não seja de uma multinacional. É muito difícil. Geralmente falamos de GAFA, para Google, Amazon, Facebook e Apple. E colocamos esse nome de GAFA, às vezes se adiciona a Microsoft também, em alguns casos, e se falaria de GAFAM, acabado em M. Colocamos eles como os grandes donos da internet. E o fato é que eles são os donos da internet hoje. Muitos dos serviços que a gente utiliza estão baseados na Amazon. Amazon não é uma loja de coisas. Amazon não é um portal que vende coisas. Embora é. Amazon é meia internet. Muitíssimos serviços que a gente utiliza, serviços de banco, serviços de online, Dropbox, aí um pouco tempo atrás da Amazon, porque percebeu que continuando com a Amazon não ia ter futuro, sabia que a Amazon poderia fazer seu trabalho mais barato e melhor do que eles, e tiveram que sair. E o fato que não só o espaço de armazenamento na nuvem, também o cloud computing, a computação na nuvem, esse computador, esse processador que a gente utiliza hoje para processar uma determinada informação, agora existe também na nuvem. É Amazon também. Então, o espaço, é também o processamento. E falando sobre a internet, assim, na geral, o grande Facebook, essa ferramenta contra a democracia, eles tinham um projeto muito interessante, chamado internet.org. Não sei se alguém entrou alguma vez no internet.org. Bom, prometia muito esse projeto, porque era para o bem da humanidade. Até tem o .org, é uma coisa bem legal assim. Mas ficou no caminho, tá? Não é tão legal, não está legal, não. Hoje, por exemplo, alguns países como a Índia, eles têm um acesso
a internet, em alguns lugares, têm acesso à internet a partir do Facebook. Então, quando eles entram no Facebook, para eles, isso é internet. Facebook é internet para eles. É uma coisa gravíssima. Eles só podem consultar aqueles sites que, de um jeito ou outro, o Facebook permite que consultem. Não é muito aceitável isso. Então, para mim, desde meu ponto de vista, eu acho que a web já está sendo bastante privatizada e provavelmente nos próximos anos vai ser ainda mais. Bom, vou tentar complementar um pouquinho aí dessa discussão. Concordo em gênero, número e grau também com o professor Henrique Muriel comentou aqui. Inicialmente também agradecer pelo convite, né, para o pessoal aí do Bíblia Fora da Caixa, né, que possibilitou esse momento de troca, de encontro aqui. Tanto o Fernando quanto o Henrique faz inclusive um bom tempo que a gente não tem a possibilidade de conversar, nem presencialmente, nem mesmo online, e aí a gente acaba se permitindo, né, ter um espaço de troca de informações e diálogo. Acho bastante interessante toda essa possibilidade. Bom, para trazer um pouquinho mais de elementos aí sobre essa questão, né, da web ser corporativa ou não, no meu ponto de vista, eu acho que o que a gente precisa pontuar também, bem no início dessa nossa discussão, é que também é um pouco complicado a gente falar que a web é uma só, né? Eu acredito que é uma discussão aí que vai ser cada vez mais recorrente nesse sentido. Eu lembro quando a gente começou a falar lá no início dos anos 2000, virada do milênio, Natal da web semântica, né? Na verdade começou um pouco menos, um pouco antes, no final da década de 90, né? E percebe-se hoje, por exemplo, que não se fala mais em web semântica, né? Justamente porque, na verdade, não tem como você padronizar, que todas aquelas tecnologias e padrões vão ser utilizados na web inteira. Nós temos aí espaços, né, totalmente, talvez, semânticos, que utilizam todas aquelas tecnologias e, ao mesmo tempo, você tem ambientes que ainda usam o HTML lá do final da década de 80, quase. Né? Então, o que acontece? A gente não consegue padronizar a web como se fosse uma estrutura só. Né? Então, a gente vai, na verdade, ter que se acostumar que a web, né, ela volta um pouco para suas origens da internet. Ela, na verdade, é um conjunto de redes. Né? Um conjunto de redes, muitas delas, cada vez a maioria, né, são corporativas realmente, e enquanto outras aí a gente tem uma possibilidade aí um pouco mais aberta, inclusive na perspectiva de liberdade e assim por diante. Até complementando também o exemplo aí, muito bem colocado pelo Henrique, né, que também a gente tem países, por exemplo, da África, né, onde o Google está bancando, por exemplo, o sinal, né, de internet. E aí, ao invés de você sair do Facebook, você vai para o Google, ou seja, você só consegue se conectar a partir da infraestrutura do Google. Né? O Google já está aí com alguns projetos, internet para todos via satélite, em qualquer parte do país, do mundo, né? Melhor dizendo. Então, são coisas bem complicadas. Mas é engraçado também a gente entrar nessa discussão, porque muitas vezes a gente tende a considerar a internet, a web, como uma estrutura diferente da nossa sociedade. Já que a gente está falando aqui dos dilemas da sociedade da informação, vamos trazer para uma realidade fora da internet também. Se a gente pegar, por exemplo, o Grupo Carrefour, o quanto que ele domina, né, toda a questão do varejo, da própria questão aí de comércio varejista, de vendas de hipermercados no Brasil, é surpreendente. Ele, na verdade, ele engoliu a maioria dos outros pequenos mercados, ou mesmo que a gente vá num pequeno mercado, o fornecedor vem do Grupo Carrefour. E da mesma forma, eu acho que ainda mais preocupante se a gente começar a pegar também na perspectiva educacional, né? A gente vê, por exemplo, a Croton, que agora ela se diversificou em várias empresas, mas o que está acontecendo? Não existe mais pequenas faculdades, ou existem em número cada vez menores, porque os grandes conglomerados educacionais estão engolindo todo o setor educacional. Então, a mesma coisa está acontecendo na internet, né? As grandes empresas, como bem colocado aí, elas estão, na verdade, tomando conta de todo esse mercado, né? Seja ele
aberto ou não, seja ele corporativo ou livre, e todo o poder econômico dessas corporações estão cada vez mais vigentes nessa estrutura tecnológica da internet. Bom, e aí eu volto aí a provocação para o Fernando, né? O que você acha dessas nossas respostas aí, Fernando? Você que levantou a bola, agora a gente quer te ouvir um pouquinho também. Eu estou totalmente de acordo com vocês. E nesse ponto a gente tem uma convergência. Eu acho que essa questão de uma espécie de... Eu não gosto de usar o termo porque a gente voltaria para uma outra era, mas essa industrialização, ou talvez esse corporativismo da web, ele é muito evidente, né? Acho que o Henrique também trouxe muito claro essa questão do internet.org, e aí vem aquela questão do bias, né? Do enviesamento, né? E de fato, eu tenho muitas preocupações, porque se a gente for ver o nosso aluno, né, seja tanto do IT, ou seja as pessoas da ciência da informação e as áreas correlatas, né, bíblio, arquivo, museu, até em certos pontos, ele é um profissional que ele tem que estar capacitado a ter um pensamento crítico com relação ao que a internet se tornou no nosso dia a dia. Ele tem que entender de mecanismos, até como bem o Henrique coloca, a questão que a Amazon, ela tem essa relação direta na sua superfície com a sensação de achar que é um serviço de streaming mais um comércio virtual. Mas o que a Amazon fatura é com cloud computing. E ela fatura muito com cloud computing, CDN, que são essas estruturas que estão por trás, né, no background de todo o funcionamento da rede. E isso é muito legal a gente trazer, eu acho que até pela ideia do evento Fora da Caixa. E aí eu vou até jogar já a bola para vocês e fazer uma outra inquietação assim, para a gente conversar também. De certa forma, né, há uma leitura leviana, superficial na sociedade civil, vamos dizer assim, né, nas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de discussão, de achar que o contraponto dessas ações seria uma rede como a Tor ou como a Andernet, né? Redes que de fato vão mascarar o seu comportamento ou que vão ser, entre aspas, livres de um controle centralizado ou de um controle corporativo. Mas que, na verdade, aí já de novo um ensaio, né? Na minha opinião, isso é nicho, é uma espécie de último bastião de uma internet livre, entre aspas, também, porque eu não acredito numa liberdade absoluta. Eu acho que a gente está muito mais para 1984 do que para uma completa liberdade na web. Eu acho que a gente está muito mais para o lado de 1984 hoje em dia. Então, há essa falsa sensação. E aí vocês citaram até uma coisa que, sem querer, é legal como as coisas no debate vão caindo bem, né? Que leva a um outro inquietamento meu, que dentro dessa, vamos dizer, se a gente considerar o GAFA, né, colocar a Microsoft, todos eles têm um ponto em comum que eles adoram, exceto a Amazon, que ainda não viu isso como um filão, que é essa questão dos serviços de redes sociais online, que puxa muito nos assuntos que me interessam. Eu acho que acaba todo mundo aqui permeando todo mundo aqui que está aqui nesse debate acaba trabalhando com isso, né? O Rogério trabalha um pouco, o Henrique trabalha muito densamente por causa da questão de sociedade da informação, né? E eu tenho hoje uma preocupação um pouco, eu tenho uma inquietação até no último livro que eu organizei, eu estava muito trabalhando com essas questões, que é a inquietação de que será que todos esses serviços de redes sociais que seriam a superfície mais, vamos dizer, o altiplano, né, a superfície mais alta ali da web, que são os serviços de redes sociais online, e a gente destaca Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, todas essas redes que são consideradas serviços de redes sociais online, será que eles não estão levando a gente mais para um futuro muito mais distópico, né, do que utópico, né? Eu acho que, pelo menos, eu jogo a bola para vocês. Para mim, me parece que a gente está cada dia mais longe de Jetsons, de Star Trek, e a gente está muito mais indo para um lado Black Mirror, Battlestar Galactica. Estamos indo para um momento assim que eu imaginava uma virada mais rápida. Eu imaginava assim, não sei se eu estou sendo um pouco muito sem um pensamento crítico, no sentido que eu estou aflorando coisas da minha infância, mas eu lá atrás, usando a web no final dos anos 90, meio dos anos 90, final dos anos 90, eu enxergava uma sociedade muito mais baseada em falar, nossa, a gente agora tem a oportunidade, através de uma comunicação rápida com os pares,
de aprender mais, de ter um senso crítico mais apurado, e de repente eu me vejo aqui discutindo se a Terra é plana, ou não. Né? Então, será que essas redes que estão tomando conta não estão transformando a gente num futuro muito mais distópico do que utópico? E aí, Henrique, o que você acha disso? Você falou de muitas coisas diferentes. Vou tentar me lembrar por aí de algumas delas. Primeira da Amazon, por exemplo. É certo que não tem com clareza redes sociais, mas a Amazon tem várias coisas que parecem redes sociais para aquelas pessoas que gostam de leitura. Por exemplo, a Amazon comprou uns anos atrás Goodreads. Não sei se vocês sabem qual é esse site, onde você lê o livro, comenta o livro. E é um tipo de rede social, só que é especializada em livros, que por coincidência é um dos grandes produtos que a Amazon vende também. Imagino que é só uma coincidência. Eu gosto muito da base de dados IMDb. É uma base de dados que já utilizei em práticas em algumas disciplinas. Acho que uma base de dados muito potente, assim, tem muitas opções. É difícil ver aonde que fica a busca avançada até, mas é bastante legal. Não funciona exatamente como uma rede social, mas tem alguns pontos similares a uma rede social. Então, a Amazon é certo que não trabalha, não tem um Facebook próprio. A minha dúvida é se precisa, na verdade, de um Facebook próprio. Porque talvez o negócio da Amazon não seja com tanta clareza polarizar a sociedade, como se é um dos objetivos das redes sociais. De forma indireta, eles polarizam muito a sociedade porque isso cria engajamento. Quanto mais briga, mais engajamento. Então, por um lado, a Amazon tem outras opções por aí. E, claro, com certeza absoluta também, o sistema de Amazon de reconhecimento facial, um dos grandes perigos que temos no século XXI, porque eles estão ultrapassando alguns limites, por exemplo, nos Estados Unidos, com esse Amazon Ring, que é uma câmera que você coloca na sua porta e que acontece que essa câmera pode ser acessada, por exemplo, pela polícia, mas não precisa de uma ordem de um juiz para acessar uma câmera. Bom, nos países democráticos, geralmente, para que a polícia consiga acessar uma câmera, precisa de uma ordem judiciária. E é precisamente só para colocar um limite, para evitar abusos também. Sobre as mudanças, a velocidade das mudanças. Eu vejo que nosso mundo mudou muito rápido mesmo. Mudaram muitas coisas rápido. Só que às vezes é difícil parar e perceber o que está acontecendo. É certo que não temos carros voadores, que é uma das grandes decepções que eu tenho no fundo do meu coração. Quando eu era adolescente, eu tinha certeza absoluta que ter uma mochilinha, que ia ser um helicóptero, que isso ia acontecer. E que eu colocaria uma mochilinha que eu conseguiria ir de um ponto a outro voando. E eu estou bem magoado porque não existe isso, sinceramente. Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que, por exemplo, esse tipo de atividade que a gente está fazendo agora mesmo, 10 anos atrás, não era nada comum mesmo. Vou colocar um exemplo ainda mais estranho. Sabem esses grupos de Facebook que vocês têm? Que todos temos. Que nem sempre são tão legais quanto deveria. Os grupos de Facebook são muito recentes. Muito recentes. Só tem uns anos. 7 anos atrás não existiam grupos de Facebook. Vocês se lembram quando não existiam grupos de Facebook? Não éramos mais felizes em eles? Talvez algumas pessoas sim. Mas é que mudou rápido, a gente não percebe que mudou. A gente não percebe que praticamente qualquer ação que a gente faz está mediada pela tecnologia. O telefone fica o tempo todo conosco. Impensável, uns anos atrás, ter um aparelho bem grande, aí, uma TV colocada aí no bolso. E agora vou deixar que Rogério possa reclamar um pouco aqui dos nossos comentários também. Legal, eu estou tentando pensar alguma coisa para a gente divergir, está muito pacífico essa nossa conversa aqui. Tem que acabar isso aí. Não. Mas concordo também, né? Por mais que eu estou querendo divergir de vocês, eu acho que a gente está num panorama aí bem direcionado em relação a tudo isso, e principalmente, né, ao que o Henrique coloca, dessa velocidade das transformações digitais. E eu acho que isso tem influenciado muito, inclusive, né, quando o Fernando coloca, a gente está longe dos Jacksons, né, e não sei o que, tal. A gente acaba criando uma expectativa, né, daquilo que a gente vivenciou, ou da mochilinha que o Henrique aí não conseguiu ainda
efetivamente concluir o seu sonho, né, por conta dessa limitação tecnológica. Mas, por outro lado, o que acontece, né, pessoal? Vamos analisar de que qualquer tipo de evolução, ela sempre leva um tempo para ela ser entendida. O grande problema que está ocorrendo hoje em dia é que a gente não tem esse tempo, né? Então, vamos imaginar, enquanto aí o Henrique falou dos grupos do Facebook, eu estava lembrando aqui do quase pré-histórico Orkut, né? Que se a gente for analisar, a gente está falando de 10 anos atrás, né? E hoje em dia parece que é uma coisa tão distante, né? Vamos analisar, se a gente fosse fazer um estudo sociológico, antropológico aí sobre a nossa própria sociedade brasileira, quantas informações não foram perdidas que estavam registradas em determinados grupos do Orkut, que simplesmente a gente não tem mais acesso hoje em dia, né? Porque a gente tinha uma outra dinâmica e uma outra perspectiva. O Brasil foi o país que, de certo modo, melhor acolheu o Orkut no mundo inteiro, talvez até pela nossa cultura de se permitir se expor até muito mais do que outros países, do que outras culturas nesse sentido. E aí eu vou divergir um pouquinho do Fernando, né? Também quando a gente fala de redes sociais, e até do Henrique também, vamos tentar começar a divergir um pouquinho dessa questão de redes sociais, porque vamos imaginar, por exemplo, a própria Amazon, né? Eu acho que essa questão de reconhecimento facial realmente vai ser um dos grandes problemas, mas eu acho que tem um outro que talvez vai ser ainda mais rápido a sua assimilação, que é a própria Alexa, né? Vamos dizer assim, hoje em dia, quando você adquire ali por 200 e poucos reais, né, um assistente digital e você põe dentro da sua casa e que ele pode estar gravando tudo que você está falando, né, isso não está sendo simplesmente armazenado, né, isso você tem um poder ainda maior do que as redes sociais. Porque se a gente for analisar as redes sociais, elas vivem, elas se mantêm das informações coletadas pelos usuários. Agora a Amazon consegue coletar essas informações sem você perceber que você está dentro da rede social, né? Simplesmente colocando o dispositivo dentro da sua casa e que a partir disso, né, ele consegue fazer toda essa coleta. Então, assim, na verdade, o grande problema é que a gente não tem sequer noção de quais são as consequências disso para a nossa sociedade, né? E isso já está acontecendo de uma maneira muito efetiva, né? Então já temos, e se nós não temos essa noção, imagine, por exemplo, uma geração que já nasceu imersa a essa nova realidade, né? Para eles isso é comum, né? É comum eu ir lá e perguntar para a Alexa, bom dia, quais são as notícias de hoje? E ela vai responder. Então daqui a pouco você não consegue mais ver a sua vida sem esse dispositivo, né? Sem esse aparato tecnológico. Então, isso entra numa discussão ainda mais complicada em relação a todas essas perspectivas, né? Porque justamente agora a gente está dando aí possibilidade de empresas literalmente nos espionarem 24 horas por dia, sem você precisar ter a sensação de que você entrou numa rede social. Então, antes você ia lá e logava, seja no site da Amazon, seja no Facebook ou no próprio Google. Não, agora, aqueles que já são um pouco mais críticos, agora tudo que eu fizer aqui está sendo efetivamente monitorado. Agora, imagine você ter agora um dispositivo ou simplesmente comprar um relógio e colocar no seu pulso e você está sendo monitorado e você esquece disso, né? Então, essa é a nova realidade que a gente está vivendo. Imagine, por exemplo, daqui um futuro não muito distante, sei lá, 15 anos, ou talvez muito menos do que isso, talvez eu estou sendo até otimista, a gente for lá fazer um plano de saúde e aí o determinada empresa falar, não, ó, o seu plano é um pouco mais caro. Ah, por quê? Não, porque eu identifiquei que você é sedentário, você não faz exercício, você não está se alimentando direito, então por isso o seu plano é mais caro do que o plano do Janailton, por exemplo, né? Ou imagine, por exemplo, que já acontece, que muitas pessoas também não se deram conta, né? Quando simplesmente você vai lá e baixa um aplicativo como, por exemplo, da Porto Seguro, né, no seu celular, e aí de repente você vai para uma área que costuma chover e ter alagamento e recebe uma mensagem.
olha, cuidado, área propensa a alagamento. Quando você analisa disso, Porto Seguro não está vigiando o seu veículo, ele está te monitorando. Né? Ele simplesmente fez a inferência que provavelmente você está no seu carro. Né? Mas simplesmente, né, tem toda essa questão ainda, até jurídica, que não foi ainda atualizada. Né? Quando você vai lá e faz um seguro mais barato e fala que, por exemplo, que você não estuda à noite, aí de repente ele consegue monitorar e comprovar que você sempre vai para um determinado local, que é um prédio de uma universidade, né? E assim por diante. Ou seja, né, tem uma série de questões que estão sendo colocadas agora pela tecnologia que nós ainda não nos demos conta, ou pelo menos a maior parte da sociedade não se deu conta disso. Né? Então, até a brincadeira, né, do pouquinho do tema dessa nossa discussão, o dilema, né, que em relação ao documentário que se tornou famoso, parece que quando vem um documentário como esse à tona, as pessoas começam a ter um suspiro, não, espera aí, isso está nos monitorando, né? Mas a coisa está muito mais aprofundada e muito mais complicada do que efetivamente está sendo mostrada, né? Então, eu acho que tem muita relação com tudo isso. Vou aproveitar aí, agora que você estava falando sobre essas questões. Nos últimos eventos que participei, dos grandes desafios que eu sinto que eu tenho na hora de falar com a galera, assim, de algumas questões como a privacidade ou como a desinformação, eu tenho a sensação que as pessoas não conseguem entender esse tipo de conceito, não conseguem entender o que é uma fake news. E não estou falando de não entender o conceito. As pessoas entendem o conceito. Eu tenho a sensação que as pessoas não conseguem aplicar esse conceito quando, por exemplo, no caso delas mesmas. E é uma coisa que nossa, parece que é um dos desafios que por isso sempre falo do mesmo, quando eu vou falar de fake news, eu tento falar de um jeito que seja o mais simples possível. Ou quando eu falo de privacidade na disciplina de sociedade de informação, tento que seja de um jeito muito, muito simples e aos poucos vou subindo um pouco para que veja qual é o impacto que tem na vida. A minha pergunta é, vocês acham que naquelas áreas, como por exemplo o TI, que são os que vão desenvolver esses sistemas, ou pelo menos pequenos pedaços de sistemas, vocês acham que eles discutem esse tipo de questões? Bom, vou começar então. Só te fazer uma pequena observação, que o meu sonho nesse tempo era a base lunar, para eu poder visitar, não tem, e o hoverboard do De Volta para o Futuro, porque um skate que levitava era algo bem chamativo, né, quando eu era jovem. Bom, nossa, e os tênis também, que se amarravam sozinhos, né? Esse até saiu, mas era muito caro para o meu bico, $2.000 não dava, né? Bom, eu compartilho muito da opinião de vocês, do que vocês estavam falando, apesar de uma divergência do Rogério, mas a gente acaba convergindo no centro, que talvez o que está acontecendo, e isso é um grande problema, é essa carga necessária, crítica, principalmente baseada na filosofia e na sociologia, em que o ensino moderno não traz para o aluno ou para o jovem, e a própria forma dele viver, já nascido na tecnologia, é muito difícil você explicar certos conceitos mesmo. Ele se colocar. E aí eu faço até uma provocação na sua fala, Henrique, e até também uma discordância um pouco, com a devida vênia, tá, Rogério? Vamos falar bonito, com a devida vênia. Mas na verdade não é uma discordância, mas para pegar um gancho para tentar alinhavar tudo que vocês estão falando. Essa questão da privacidade realmente é algo muito complexo, né? Porque a privacidade, da forma que ela é conceitualizada, principalmente no Ocidente, por Westing, pelo Solov, ela não se aplica necessariamente mais para o jovem não enxerga o conceito de privacidade. A forma de trocar elementos da sua privacidade por produtos, serviços, ideias, ela é muito, muito chamativa, ele não enxerga isso. E a fake news, acho que vai pelo mesmo caminho. Talvez a fake news, o grande problema é que você coloca, e eu entendo isso, a necessidade, uma sociedade que era antes antropocêntrica, no sentido do ser humano no seu lugar, e ela passa a ser um pouco tecnocêntrica, né? Quer dizer, a confiança na tecnologia por si só. Quer dizer, se é tecnológico é porque é bom, porque foi uma máquina que decidiu. Não, ninguém vai discutir, até como você, parafraseando uma frase que o Ricardo Santana estava falando para mim, ninguém discute um cálculo da calculadora.
Ué, eu coloquei lá os botões, dei igual, tá certo. Ninguém vai discutir certos cálculos, né? Então, acho que talvez a fake news está passando por isso. Olha, se o algoritmo está definindo que de fato isso é isso. E eu vou passar, né? É uma terceirização numa sociedade tecnocêntrica. Mas isso, agora vem o ponto da devida vênia do Rogério, e o Rogério coloca que a web semântica está sendo deixada de lado, né, Rogério? Eu concordo com você, que aquele projeto, aquela inspiração, né, do Tim Berners-Lee, do que seria a Linked Data, a web semântica, realmente eu acho que foi colocado de lado, mas não necessariamente ela acabou. Na minha opinião, ela se transformou num novo projeto, que eu estou aqui cunhando aqui um termo com vocês aqui, essa nova web semântica, talvez, que ela é corporativa. Né? Por exemplo, a gente falou, vocês falaram bastante aí, a rede social interagindo com a Amazon, interagindo. Aí eu coloco mais dois elementos, um que o Henrique falou, os governos, né? E eu coloco até com o sistema financeiro. Quer dizer, existe uma nova semântica de troca de informações, mas que não é pública, ela é completamente privada, completamente corporativa, e aí leva para o ponto que eu estava até conversando, que é esse ambiente distópico, né? E que o Rogério brilhantemente lembrou, não só da Alexa, mas qualquer um desses assistentes pessoais eletrônicos, digitais, eles estão ouvindo o que a gente está falando o tempo todo, num ambiente privado. E aí eu acho que quebra um pouco, né, essa questão de uma coisa que para nós três é claro, que é o conectar. Não tem mais conectar. Conectividade é uma palavra arcaica. Não há conectividade. A conectividade é ubíqua. Não tem mais eu vou conectar. Nós somos dinossauros. Ninguém conecta em nada. Nós estamos conectados. Aqueles que têm condições, claro, né? Nós não estamos falando aqui dos países economicamente subdesenvolvidos, mas aqueles que vivem numa metrópole ou num país economicamente estável, ele não tem mais o verbo conectar. Ele acorda conectando, ele dorme conectando. Você não é jovem de espírito, tá? Mas é uma brincadeira aqui provocativa que eu faço de vocês, discordando e concordando em certos aspectos, mas que, na verdade, a gente está entrando numa nova era, vamos dizer assim. Eu não vou aqui colocar se é sociedade da informação, se é sociedade em rede como Castel, se é sociedade do espetáculo, ou se são todas e uma mistura de todas, mas nós estamos entrando numa nova era e que talvez um documentário como esse que passou no Netflix aí recentemente, ele não é mais do que 5 minutos de interesse em debate público. Ele é muito... aí a gente vai muito para Bauman, né? É muito líquido isso tudo. Quer dizer, esses debates, eles não persistem na sociedade. No final, como o Henrique, aí eu concordo sim, Henrique, no final, as pessoas ouvem tudo isso, as pessoas digerem um percentual de todas essas conversas, cria-se uma base crítica, mas que no dia a dia as pessoas não aplicam, seja por motivos de a atenção delas está sendo tomada o tempo todo, irradiada por várias outras coisas, né? Que a gente tem hoje uma miríade, uma seara de milhares de coisas que acontecem no dia a dia e as pessoas acabam não tendo. É diferente no tempo que você sentava de manhã, fumava um charuto, tomando um café, lendo um jornal para trabalhar às 9 da manhã. Hoje o cara está com o celular no metrô, tentando ouvir um podcast, tentando ler as notícias, tentando responder e-mail, tentando se manter próximo da família ao mesmo tempo. Então, eu estou dando uma meia-culpa, né? As pessoas não têm tempo, talvez, para fazer esse exercício, mas talvez ele é o exercício mais importante. E aí eu vou até devolver para vocês essa provocação, Henrique, que você fez, que é muito legal, que existe uma linha tênue que separa a fake news da mentira, né? Porque mentira é mentira existe há muito tempo. Talvez a fake news é uma forma bonita que a gente traz para a notícia que de fato é uma mentira, né? Porque mentira é parte do ser humano, né? Não vou entrar aqui num debate da psicanálise, psicologia e sociologia, mas isso tudo são elementos que vão congregando uma nova sociedade com novos desafios, né? Se antes o desafio era vamos acabar com a fome do mundo, esse desafio já, vamos dizer assim, é um desafio demodé, é um desafio que, olha, a fome existe e ninguém vai resolver, ou talvez não se pensa nisso com mais ênfase como se pensava na década de 60, 70, 80. Hoje o desafio é a mentira, a fake news, ela está aí. As tecnologias que de fato eram para auxiliar esse problema, as grandes corporações, seja de uma forma de bastidor, seja de uma forma implícita, elas vêm para dividir, para criar essa dinâmica dualista que eu particularmente não gosto.
né? Eu acho que deveria ser mais gradativa do que dualista. Mas aí eu te retorno esse desafio, né? Vamos continuar, né? Eu vou até anotei aqui uma coisa interessante, porque se nós vivemos em um tempo que a privacidade de informações é entendida de uma forma diferente do final do século XX, né? De fato, o que essas crianças, vamos chamar assim, abaixo de 20 anos, entendem como privacidade é muito diferente. Então, aonde que nós estamos errando como docentes, como pesquisadores, como seres sociais, para não tentar explicar de uma forma que as pessoas entendam o que é privacidade? A privacidade virou uma moeda de troca muito barata, né? Eu devolvo essas provocações aí para vocês pensarem comigo isso. Você viu que ele está querendo nos provocar, né, Henrique? Eu tô tipo um Jô Soares aqui, tá? Só provocar. Estou aqui bem tranquilo, mas tenho aqui uma espada que estou começando a afiar aqui embaixo. Se acontecer alguma coisa, estou pronto para tudo, tá? Deixa eu tomar minha garrafinha de água. Ô, Fernando, só para corroborar aí até com essa discussão, com essa provocação sua, eu até acrescentaria também que hoje em dia é preciso ter muito dinheiro para você ter privacidade. A lógica está indo mais ou menos nesse sentido. Porque se a gente analisar, se a gente fizer um retrospecto de alguns anos atrás, né, vamos pegar, por exemplo, Lady Di ou qualquer outro famoso, né? Quem tinha dinheiro não tinha privacidade, né? E aí as pessoas comuns, simples mortais, tinham a sua privacidade, de certo modo, respeitada. Hoje em dia é justamente o contrário. Se a gente começar a analisar, né, mais nessa perspectiva também, o que acontece? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem condição, por exemplo, de não utilizar determinados produtos, determinados serviços, ou pedir para terceiros fazer isso por ela, de modo que os seus dados não fiquem expostos, né? Se a gente pegar as principais, vamos dizer aí, pessoas famosas, né? Elas não estão nas redes sociais, elas não estão dispostas a liberar a sua vida privada para o público em geral. E aí o que acontece? Inverte. Aí o público geral, ele aceita isso, né? Então começa aí as pseudo, né, personalidades, né? Que é justamente isso que acontece. A pessoa comum, ela acaba se vendendo por cada vez menos, né, a sua privacidade, e a pessoa efetivamente, né, que sabe o valor disso, ela começa a se proteger cada vez mais, né? Vamos pegar e ver se a gente localiza alguma rede social, alguma informação aí dos grandes CEOs das principais empresas de tecnologia. Você não encontra, né? Então, justamente essa é a questão. E no meu modo de enxergar, isso se deve muito, de novo, àquela velocidade de tudo isso que está acontecendo, né? E respondendo um pouquinho a sua provocação, eu acho que esse desalinhamento, né, dessa evolução dos aprendizados. Cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens, já nascem querendo estar inseridos dentro desse mundo tecnológico, né? Uma criança lá aprende a se comunicar pelo celular, às vezes antes mesmo do que saber escrever o próprio nome, né? Ela já está pegando ali o celular da mãe, do pai, e utilizando, seja para acessar desenhos, filmes, redes sociais e assim por diante. E, ao mesmo tempo, a gente não tem essa colocação de que, olha, é tão importante você aprender tecnologia, também é importante você ter um espírito crítico do porquê você vai aprender essa tecnologia, qual é o uso que você vai fazer dela, né? Então, eu acho que essa é a questão. A gente começa a valorizar muito essa questão tecnológica, nessa visão tecnicista que você destacou muito bem, né? E cada vez a gente começa a ter um discurso de desvalorização, né, de questões imprescindíveis, né, para o convívio em sociedade, né? Desde a filosofia, a antropologia, todas as questões aí mais humanísticas, isso começa a ser colocado de lado, de modo, se você sabe manejar um equipamento tecnológico, você vai ter emprego, você não precisa pensar qual é a consequência disso, né? E aí o grande problema é que muitas vezes, inclusive em nível de universidade, o nosso ensino começa a ser rebaixado, sem a gente perceber, para o ensino técnico.
onde a pessoa aprende a apertar botão, aprende a desenvolver software, a criar algoritmos, mas não sabe por que ele está fazendo isso, né? E não sabe quais são as possíveis consequências, né? Que isso pode acarretar. E aí eu jogo a bola para o Henrique aí, com certeza agora ele vai fazer o gol aí. Henrique, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu acabei não respondendo a sua provocação também, que é a questão de se os profissionais de TI acabam fazendo essa reflexão. Eu acho que eu vou muito com o que o Rogério falou. Eu acho que o formado, aquele que procura uma graduação para fazer computação, ou aquele que procura o caminho de só ter certificações, ele está cada vez mais envolvido no ensino técnico. Então ele não faz, pelo menos a gente generalizando, ele acaba não fazendo esse pensamento crítico de olhar para a tecnologia pensando no uso dela na ponta, no sentido mais voltado às questões que nós estamos debatendo. Ele vai pensar em performance, ele vai pensar em usabilidade, em engajamento, mas não na parte de privacidade, essas questões. Isso ele fala, deixa para o negócio, né? Deixa para o pessoal de negócio resolver. Vocês falaram de 50 coisas. Não sei se vou conseguir responder alguma delas, mas vou aproveitar fazendo uma quase publicidade. Não é, mas é. Eu ministro disciplina associada à informação na graduação e também na pós. No caso da pós, se alguém tiver oportunidade por aqui, as pessoas que estão por aqui assistindo, seria muito legal que fizessem, se vocês tiverem interesse. Eu já tive vários alunos que eram de computação, que fizeram a disciplina, e é curioso ver a cara de surpresa de alguns deles. Porque uma cara de surpresa de nunca tinham pensado desse jeito. E o jeito que eu me importo, é o jeito que tem, o impacto que tem essa TIC. O que significa que você, imagino que todos vocês que estão aqui ouvindo, imagino que quando vocês vão para a farmácia e a pessoa da farmácia te diz, você quer fazer um cadastro? Me diz o CPF para o cadastro, porque tem um desconto de 40%. E imagino que poucas pessoas rejeitam. Mas o que significa comprar um remédio com cadastro? O que significa exatamente isso? Para onde que vão esses dados? Ou ainda mais divertido, no lugar de pensar desse jeito, vamos pensar de outro jeito diferente. Se a gente fôssemos os grandes empresários de seguros de saúde, a pergunta é quanto vocês pagariam por essa informação das farmácias? Porque comprar vocês vão comprar, tenho certeza absoluta. Quanto vocês pagariam é a questão. Eu acho que um dos problemas, não, voltando ao que o Fernando falava antes também, um dos problemas, não sei se é que nós não conseguimos passar para os alunos, ou não sei se é um pouco misturado também, entre o que nós não conseguimos passar e que muitas vezes os alunos não têm a predisposição de pensar. Na minha experiência, que é uma experiência bastante limitada, bastante concreta, de uma região, de um contexto, eu vejo que alguns alunos chegam à universidade para passar disciplinas. E o objetivo é ir passando as disciplinas. Eu não tenho muito interesse com essa parte de ir passando disciplinas. Eu acho que quando a gente faz uma disciplina, é para aproveitá-la ao máximo. Se você gostar muito da disciplina, estuda pra caramba. Se você não gostar tanto da disciplina, porque acha que é um pouco mais chata, então estuda o básico, passa, tá tudo de boas, não tem nenhum problema. Mas eu acho que você tem que aproveitar aqueles espaços, aqueles lugares onde você efetivamente está gostando do que está estudando. E não vejo isso muito, com muita frequência, pelo menos. Não consigo ver isso com muita frequência. Relacionado com a privacidade, também é certo que as TICs permitiram também uma mudança, ou facilitaram uma mudança nos nossos costumes. E uma delas, talvez, está relacionada com o culto à imagem. Tradicionalmente tem países como o Brasil, por exemplo, que tem um culto à imagem mais, talvez mais dentro da cultura social do que outros países. Imagino que o calor também tem alguma coisa a ver. Aqui é quente. Então, se pensamos nos seres humanos como animais, aqueles animais que são mais atraentes, vai ter mais sucesso na sociedade. Se antes ser um humano atraente significava fazer academia e andar pela rua pelado, sem a camiseta, bom, você podia ser mais atraente. Hoje, estar dentro da academia, mostrando o músculo e fazendo uma fotinho para que fique legal e compartilhando nas mídias sociais. Esse é o ser humano mais atraente. Então, talvez exista uma mistura entre essa mudança social e a possibilitação que oferecem as TIC para aprofundar nessa parte.
Concordo também com o Rogério quando falava da privacidade ligado com pessoas com grana. E o futuro vai ser esse daí, parece que o futuro está nessa linha. Quem tem grana vai ter privacidade. O pobre vai ter que pagar pela sua privacidade. Parece que essa é a linha que seguimos. E não só privacidade, ou não só a privacidade, também para sair fora do algoritmo. Isto é, se agora é o banco, quando você vai para o banco para solicitar um empréstimo, agora é um algoritmo quem está decidindo, as pessoas que têm muita grana não vão passar por esse mesmo algoritmo. Vão passar por outras questões. Por exemplo, os relacionamentos que tem, se conhece a pessoa do banco, não conhece o pai, jogou com o filho. Eu acho que vai por essa parte de aí. E vou aproveitar também para pegar uma pergunta que Paulo Martins fez. Vou falar a pergunta em alto para que todo mundo saiba. Ele diz, aproveitando a fala dos professores sobre tecnologia, sociedade e fake news, qual é o ponto de vista de vocês sobre os novos modelos de educação que as universidades devem adotar para fomentar uma formação que vá de encontro com os anseios do mercado, EAD ou tradicional? E vou aproveitar para responder também. Nos últimos tempos eu vejo que as pessoas, no meu círculo pelo menos, enxergam a educação como uma coisa fundamentalmente utilitarista. Galera, a educação é para que você se expanda como ser humano, para que você consiga chegar ao limite que nem imaginou. A educação é crescer como pessoa. A educação é aportar alguma coisa à sociedade. Eu não vejo a educação como um período de formação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você chegar, fazer um emprego e fechou. Isso para mim não é educação, isso é formação. E talvez alguns cursos técnicos possam ir orientados para isso. Por exemplo, eu vou ser encanador. Então, tem que aprender muito bem como funciona, vai ter que aprender algumas coisas talvez de física ou de biologia, sei lá. Vai ter que aprender coisas relacionadas com a tua profissão. Mas não tem por que, talvez, fazer grandes reflexões sobre outras questões. Quando a gente chega na universidade, a universidade é para crescer como ser humano, não só para ser um profissional de uma coisa concreta. Existe muita polêmica, imagino que talvez vocês também participaram em algum momento, por exemplo, em computação. Qual linguagem de programação ensinamos aos alunos? Ensinamos os mais recentes? Ensinamos os antigos? Tá, peraí. A resposta não é tão complexa. Você tem que conhecer os fundamentos básicos de programação. A partir desses fundamentos, você vai conseguir aplicar a qualquer linguagem, mas o que precisa são os fundamentos, porque não importa se hoje a gente ensina Python, por exemplo. Isso não tem problema. Amanhã não vai servir Python. Amanhã vai ser uma outra linguagem diferente. Então, vai estar mudando permanentemente. Eu acho que não faz muito sentido. Talvez colocar alguma assinatura ou algum curso para ensinar essa linguagem concreta que tem um pouco mais de sucesso. Mas eu entendo que a educação não deve estar voltada exclusivamente olhando para o mercado. A educação é para o ser humano, que eu acho que é muito mais importante do que só uma parte do ser humano, que é o mercado. Olha, eu vou ali no mesmo caminho também de pegar a pergunta do Paulo. E essa explanação, né, que o Henrique está fazendo, ela me fez pensar algumas coisas aqui. Porque, de fato, você pegou como exemplo a computação, mas eu acho que cabe aí qualquer graduação, bom, a maioria das graduações, porque tem graduações também que eu discordo que deve existir, né, tem algumas coisas que são muito mais tecnicistas, e poderia ser um curso técnico, e hoje vamos dizer, ela é envelopada como graduação, mas na verdade é um curso técnico. Mas pegando o exemplo da computação, você aprende estrutura de dados e lógica, aí você programa em qualquer linguagem, quer dizer, você tem que ter a densidade nos elementos por trás das linguagens, né? E na medicina vai pelo mesmo caminho. No direito não é uma leitura de código, né? Se fosse assim, era só a gente pegar os códigos e ler e falar, agora eu já estou advogado. Não quer dizer, eu acho que isso é muito claro para mim também. Mas aí eu vou fazer uma junção de vocês dois, que eu acho que a gente vai pegar no mesmo ponto, quer dizer, pegando o final ali da pergunta, né? Que é EAD ou tradicional. Eu acho que agora também nós vamos viver algumas inversões. Me parece, eu posso estar errado, a próxima década vai mostrar que o EAD vai ser uma forma muito comercial, para pobres mesmo, de uma graduação que não vai ter os elementos que a gente está aqui conversando.
E o tradicional vai ser, de novo, elitizado, continuando na mesma forma de pensamento dos últimos séculos, para um grupo muito selecionado que vai ter uma leitura mais crítica de mundo, né? Basta saber como isso vai se desdobrar nos próximos anos. Eu pelo menos, eu estou vendo esse enviesamento, ainda mais com o momento pandêmico de agora, que as pessoas vão ter a reflexão que o EAD vai ser o salvador da pátria. Mas isso mostra muito, acho que aí sim concordo com o Henrique completamente, que a gente está se distanciando muito da escola de Florença, muito do iluminismo. A gente está indo para uma formação das pessoas e não uma educação para a vida. Na verdade, a gente dá um chute inicial, talvez a graduação é aquele momento de turn, né? Aquele momento de virada do ser humano, do início da fase adulta, para tentar mostrar para ele naquilo que ele gosta de estudar, quais são os elementos básicos, qual é a crítica básica já feita para ele daqui em diante, para a vida dele, estudar, se debruçar e virar um ser pensante e criticar tudo aquilo que foi feito e criar novas técnicas na área dele e repensar certas teorias. E isso é ensino, né? Essa é a base, pelo menos, da escola iluminista de ensinamento. E hoje há uma espécie de enviesamento, de ver isso só como uma estrutura positivista, né, do positivismo. Mas, na verdade, o que está em jogo aqui é toda a escola italiana de pensar o ser dentro do mundo, né, do ser pensante. Né? Eu falo escola italiana porque é um dos pilares, mas a gente pode pegar aqui também as ocidentais, né, as minhas ocidentais de pensamento. Eu não quero ficar muito preso aqui na questão tanto sociológica. Mas eu vejo que o que o Paulo está falando é uma preocupação que eu tenho constante, porque há um discurso já muito formatado de imaginar que a tecnologia por si só vai resolver o ensino. E não é bem assim. Né? Antes da gente entrar nessa discussão aqui, antes nós três aqui que viemos debater, a gente estava falando quão era importante a época da graduação nas nossas vidas. E aí eu até soltei, 1/5 é o ensino. Porque os outros 4/5 são outros elementos que me permitiram ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa mais inserida naquilo que eu de fato faria na minha vida. Quer dizer, não é simplesmente eu estudar os conteúdos, são certos elementos que estão nos bastidores do ensino que me permitiu ter um senso mais crítico, mais amplificado daquilo que de fato eu estava operacionalizando dentro da graduação. Então eu, por exemplo, que era da computação, que nunca imaginei na minha vida ter uma aula falar sobre privacidade, mas aquele ambiente me estimulou a pensar que existia algo a mais do que fazer algoritmos e fazer produtos. Então isso é muito importante. E aí, eu vou até jogar a bola aí para o Rogério, que é o próximo, Rogério, para você falar do EAD, do tradicional, dessas questões de ensino, a gente puxa para a Daiane aqui também, né? Que a Daiane até fala ali, vocês estão vivendo uma... Boa tarde, na opinião de vocês, estamos vivendo uma sociedade com mais informação ou mais TIC? E aí, Rogério, o que você pensa disso? Bom, antes de entrar na questão da Daiane, né, que também dá uma discussão bem interessante, também gostaria de complementar essa discussão dessa, inclusive, talvez até uma dicotomia, né, que o Paulo coloca aí para a gente de uma maneira bem interessante também. No meu ponto de vista, eu acredito que a gente vai ter que reconstruir uma série de conceitos e uma série de definições em relação a tudo isso. Né? Da mesma forma, talvez isso que a gente está vivendo hoje em dia com a pandemia, que o EAD está sendo direcionado para algumas coisas, isso já aconteceu. Né? Se a gente pegar há 10 anos atrás, já se falava em EAD como forma de popularização da universidade, né? Do ensino. E aí eu também estava contando um caso aqui para vocês, que, por exemplo, na UFSCar, a gente... foi pioneiro aí em alguns cursos de AD há 10 anos atrás e que a gente percebia que de 200 alunos se formava 5. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparados, inclusive para, vamos dizer, toda a estrutura, né? Inclusive psicológica, que um curso EAD exige. Né? Na minha opinião, a gente vai caminhar para uma perspectiva um pouco mista. Né? Eu acho que também não vai dar para a gente excluir essas coisas, né? Porque da mesma forma que o ensino, vamos pensar no ensino tradicional, no ensino presencial, melhor dizendo, nós temos ótimos exemplos de aulas presenciais que todos nós aqui conhecemos, né? Felizmente aí que
está na realidade muito próxima dos nossos programas, que a gente espera aí que esteja numa discussão mais crítica, muito mais interativa, muito mais aí reflexiva em relação a tudo isso que a gente está falando. E da mesma forma, a gente tem péssimas instituições que oferecem ensino presencial. Tá? Então, eu acho que na educação à distância é exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter aí uma tendência de muitas instituições, muitas instituições, vamos dizer assim, que de certo modo vão usar o ensino à distância como uma forma de barateamento do ensino, né? Eu coloco ali 300 pessoas para assistir a aula que eu dava para 30. Né? Aí eu não estou preocupado com a qualidade das discussões, eu estou preocupado em pulverizar, maximizar, vamos dizer assim, os meus ganhos, né? A questão de capital. Mas, ao mesmo tempo, também, assim como a gente está fazendo aqui agora, a perspectiva EAD também possibilita eu enriquecer ainda mais com possibilidades que antes não eram necessárias. Hoje em dia a gente consegue interagir com pessoas do mundo inteiro que antes a gente não conseguiria, né? Então eu penso assim que a tendência vai ser esse ensino um pouco híbrido. A gente vai ter uma necessidade, sim, de contatos presenciais, né? Atuações ali pontuais em relação a tudo isso, mas também a gente vai precisar explorar a educação à distância, né? Não dá para a gente fingir que isso não é uma perspectiva benéfica. A gente mesmo estava brincando aqui, né, do quanto foi interessante, por exemplo, vamos pegar reuniões de departamento, que a gente estava brincando aqui. Em várias perspectivas, se tornou talvez mais interessante fazer isso à distância do que presencialmente, né? E isso é uma realidade. Então, eu acho que a gente vai precisar caminhar por isso. Eu acho que não tem essa dicotomia, talvez até... lembrando aí até Pierre Levy, né? A tecnologia e o ensino à distância não é bom, não é mal e não é neutro, né? Então, de certo modo, não dá para a gente falar que é o problema da humanidade da educação, né? Não dá para falar que o ensino à distância vai só trazer mais problemas, mas também não dá para a gente falar que ele não afeta a forma como a gente interage. A gente vai ter que aprender com esses novos elementos. Eu acho que essa é a grande discussão, é o grande tom aí que a gente precisa caminhar para isso. Porque, de certo modo, assim como nós podemos falar em pós-modernidade, assim por diante também, a gente tem uma tendência agora de reaproximação das áreas, inclusive. A gente estava falando um pouquinho aqui da discussão, que muitas vezes profissionais de tecnologia não têm essas discussões, né? Isso foi vamos dizer aí, uma consequência dessa fragmentação dos campos de pesquisa, dos campos de ensino. Então, você tem cada vez mais fechado em caixinhas, né? Trazendo a propaganda aí para o canal, né? Está na hora de a gente pensar fora da caixa. Está na hora de a gente reaproximar, né? Vamos trazer um cara de direito para conversar com o cara de sociologia numa aula de informática, né? E talvez o ensino à distância pode ser uma possibilidade legal para a gente fazer tudo isso, né? Então, eu acho que são aí perspectivas para a gente caminhar nesse sentido. Agora sim, voltando lá para a colocação, né, da Daiane, que ela comenta aí, se nós estamos vivendo, né, em uma sociedade com mais informação, né, ou mais TICs, no caso, eu diria que é, inclusive, bastante complexo hoje em dia nós fazermos essa fragmentação. Porque, inclusive, a informação hoje em dia, a maior parte dela está em ambientes digitais, né? Então, isso hoje em dia acaba virando uma certa redundância, né? Todo momento que nós utilizamos um ambiente digital, uma rede social, e hoje em dia, se a gente tiver uma Alexa, se eu estou falando e ela está captando aqui, eu já estou gerando insumo para essas tecnologias da informação digitais aí, né? Então, na verdade, se misturam esses dois. Inclusive, aproveitando o gancho aí, eu sugiro que para as próximas aqui, eu estou vendo que a gente tem mais duas questões, que a gente, inclusive, aproveite a interação aí. Eu já estou cansado de ouvir só o Fernando e o Henrique falando, para a gente abrir depois para a Gabriele, para a Amanda fazer as questões aí. Eu acho que vai ser legal essa interação também. Passo a bola aí para o Henrique complementar aí. Tenho um pouco para dizer, porque você já falou, né? E falou bem claro, eu concordo com você, na verdade.
Para acabar a parte da educação, olha, bom, vocês são professores também. Eu sou professor e um dos motivos de ser professor é que uma das melhores etapas da minha vida foi na universidade. A universidade não é só estudar, e porque eu estudei pra caramba, tá? Estudei muito naquela época. Mas não é só isso. É conviver com pessoas que são diferentes a você, ter que fazer um trabalhinho com uma pessoa que você não gosta nada, mas é para se expor a pessoas diferentes, se expor a situações diferentes e a pontos de vista diferentes da vida. Isso é educação. Limitar isso, como se limita de um jeito ou outro a partir do EAD, porque não funciona igual. Até quando a gente está online, a gente se comporta de um jeito, e quando estamos presencial, nos comportamos de outro jeito diferente. Eu acho que é muito importante aprender da diversidade que temos na sala de aula, por isso dou tanto valor a essa parte de sala de aula. E é certo que algumas coisas são complementares. Por exemplo, a gente pode estar na disciplina Sociedade da Informação e fazer uma videoconferência com alguém de vocês e conversar com os alunos, e uma coisa positiva. Mas, na verdade, o que eu gostaria é poder trazer vocês, colocar dentro da sala de aula para poder falar. E aproveito para lembrar, por exemplo, dos eventos científicos. Eu vi muitas discussões de por que os eventos científicos não se fazem online. Para mim, a resposta é muito simples. Porque a hora mais importante é a hora do café. Porque eu não vou a um evento científico só para expor uma coisa que eu já sei porque eu fiz. Essa parte é legal. É legal para que alguma pessoa que esteja lá, se tem interesse, assista. Mas eu vou para lá porque sei que durante o tempo do café, se for o caso de Nancibi, eu sempre tento fazer aí um encontro de tuiteiros no Nancibi, para reservar esse espaço para a gente se encontrar, porque estamos no Twitter permanentemente, mas não nos encontramos fisicamente. Então, esse deve ser o lugar para a gente se encontrar. Mas é que aí é quando eu posso perguntar para o meu colega, tá, como você fez isso? Tá, você pegou essas variáveis, mas isso serve para o quê? E a gente consegue discutir algumas coisas e talvez na hora nem percebo. Mas quando volto para casa, penso, putz, será que eu posso ligar para o Rogério aí, para o Fernando? A gente faz uma pesquisinha aqui com esse negócio, será que dá para fazer? Isso é o legal de um evento, isso é o legal dos encontros físicos, por isso eu acho que são tão importantes. Bom, com isso não estou respondendo a pergunta, mas seria legal se alguém quiser participar, como o Rogério falava. Se alguém quiser abrir sua câmera, é uma opção. Concordo. Não tem problema se estiverem com o pijama, tá? Dá para fazer concurso de pijama também. O pijama